Trouxe desde a passada terça, passagem de ano, segunda para terça e ontem, aquele que é o nosso texto para o ano, o nosso texto de firmeza e de inspiração. E eu gostava que você guardasse, aqueles que ainda não têm, e aqueles que têm irão com certeza guardar. Está em Romanos 8, 19, e eu vou ler e você vai repetir, ok? O mundo todo espera. Não, isso foi uma coisa horrorosa. Vamos lá outra vez. O mundo todo espera. E deseja com ânsia essa manifestação dos filhos de Deus. Aleluia! Este é o texto que nos vai acompanhar durante este ano para um desafio pessoal, no coletivo, para que possamos ser a igreja que Deus quer para esta sociedade. Amém. Para tudo aquilo que Deus sonhou para nós, há aqui uma coisa que eu não posso deixar de dizer, porque é importante referir. Há pouco, as senhoras ouviram um pouco os homens a cantar. Eu vou explicar, há uma razão. Pensavam que não havia uma razão. Os homens não fazem nada sem propósito. Os homens cantaram não foi tanto com intensidade, nem com nível sonoro, foi mais com aquela firmeza, nas quais vocês também estão firmes, porque dependem de bons homens ao vosso lado. Se diz que atrás de um grande homem está uma grande mulher, não há dúvida que atrás de uma grande mulher está um grande homem. Esperava um amém dos homens, pelo menos, que me safassem nesta, mas deixaram-me sozinho, que vergonha. Ok, primeiro livro de Samuel, capítulo 3. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. E hoje, nós olhando para este ano, e foi ontem à noite eu pude lançar um desafio para encararmos este ano 2019 como um ano em que Deus tem para nós o que ainda não vimos, o que ainda não sonhamos, o que ainda não ouvimos. Estão cá comigo ou não? Parece que ontem estavam mais vivos do que hoje. O almoço foi comprido, longo, pesado e estão ainda a fazer a digestão. Alguém está vivo? Alguém me vai ajudar nesta tarde? Alguém trouxe os sorrisos esta tarde? Aqui não estou a ver sorrisos, mostrem lá os vossos sorrisos. Eu mando pôr assim a sala a este nível, que é para poder ver os dentes a vocês a sorrirem. Agora já estou a ver ali um sorriso. Ok. E aqui, também trouxeram os sorrisos? Fábio, mostra-me lá o teu sorriso. Estou aqui, eu vejo bem. E deste lado, também trouxeram os sorrisos? E depois vocês ficam mais bonitos, porque assim nesta média luz, com o telefone ligado para verem a Bíblia, dá uma luz assim de baixo para cima e vocês ficam todos... Bem, isto é só para ver se todos chegaram ao primeiro livro de Samuel. Ok, nós temos para este ano um desafio que Deus nos trouxe. E o desafio é que este ano será, sem dúvida, um ano melhor do que o último ano. Um ano com coisas que nós ainda não vivemos, não experimentamos, coisas incríveis que Deus tem para nós. E é nesta firmeza que nós nos vamos mover em 2019. A certeza que eu vou viver coisas que ainda não vivi, que ainda não experimentei, coisas grandes que Deus tem para mim. Então é nisso que nós nos movemos, tranquilamente, com certeza, com convicção, com muita alegria, porque nós somos um povo não de positivismo, mas de fé. E se a fé leva uma vida de positivismo, claro que leva, isso é mais do que normal e não pode ser de outra forma. Ninguém pode ser uma pessoa de fé sem ser positiva, não é? Ninguém pode ter fé e ser pessimista, isso não caminha junto. Estão comigo ainda? Vão reagindo de vez em quando dizendo um amém, um aleluia, para eu perceber que estamos cá. Bem, alguém tem Bíblia de papel? Quase ninguém. Todos conseguem ler aí? Conseguem? Senão a gente manda acender mais uma luzinha para vocês. Não, todos conseguem ler. Boa. Estamos a fazer uma sondagem aqui que é para perceber. Ok. Como é que andam os vossos olhos? Muito bem. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3. E nós vamos pensar em algo. Estamos desde ontem e talvez durante as próximas semanas eu vou trazer um pouco disso. Falar sobre cultura do reino. Uma mentalidade diferente. Eu gosto muito. Há um texto que é um daqueles textos que está sempre na minha vida presente, diariamente, em qualquer momento, em qualquer circunstância. Aquele texto em que Paulo diz, não vos conformeis com o mundo, mas transformai-vos, alguém sabe? Pela renovação da mente. Certo ou não? Não sabem a Bíblia. Vamos lá dizer juntos. Não vos com este, mas transformai-vos
pela da... Diz comigo, mente. Diz comigo, a minha mente precisa estar sempre. Só ouço a Camila. Precisa estar sempre. Vocês têm que falar mais alto que ela, se eu consigo ouvi-la a ela. Precisa estar sempre. Agora já ouvi, agora não ouvi a ela, mas pronto. Estar sempre renovada. Verdade ou não? As coisas mudam, os tempos mudam, as circunstâncias mudam, tudo muda na nossa vida. Correto ou não? Coisas que nós hoje fazemos, coisas que nós hoje usamos, coisas que nós hoje são um comportamento da nossa vida que antes não tínhamos, achávamos fora do normal, não é? Eu um dia destes fui com o meu filho ao banco e ele olhava e falava assim comigo e dizia: pai, eu nunca na vida trabalharia aqui, ter que usar fato e gravata todos os dias. E eu dizia-lhe, eu para aí desde os meus 15 a 6 anos que usava fato e gravata. E usei muitos anos fato e gravata. E hoje não me apetece muito. Os tempos mudam, as circunstâncias mudam. No meu tempo só usavam calças assim, os betinhos. E a gente lá na escola dizia: ei Betinho, e ríamos-nos deles. Hoje as coisas mudam, os tempos mudam, as circunstâncias mudam. Estão cá ou não? Mudança de mentalidade. Estão comigo ainda? Estão vivos? Boa. Nesta mudança de mentalidade nós temos que entrar naquilo que se chama a cultura do reino. Uma cultura nova. Verdade ou não? Preparem-se que os tempos estão a mudar. Preparem-se que a sua mentalidade vai mudar. O que eu mais gosto é que alguns, quando lidam com a cultura que Deus traz à nossa vida, de mudança de mentalidade, lidam às vezes mal com isso. Mas em casa, quando têm filhos que usam coisas que eles na juventude deles não usavam e que se eles pudessem escolher jamais os filhos usariam. Verdade ou não? Alguns rapazes aí, raparigas, fazem cortes de cabelo que aquilo valha-nos Deus. E você diz: como é que é possível? Mas ele já chegou a casa, já fez o corte de cabelo. Verdade ou não? E depois isto até ainda é mais colossal e sente-se mais a diferença é quando é entre avós e netos. Não é? Quando o rapaz aparece lá em casa com o cabelo mais comprido, diz à avózinha: então esqueceste de ir ao barbeiro. Não é? Ou então, se ele aparece com aqueles colares como agora se usa, não é? Com uma coisa aqui pendurada, não é? E os avózinhos dizem: para que é isto, não é? Mudança de mentalidade, de cultura. É normal, é um choque, vai sempre fazer parte. É interessante que Jesus trouxe isso. E para nós experimentarmos aquilo que Deus tem para nós, neste ano nós precisamos de entrar nesta cultura do reino, de mudança de mentalidade. Estamos juntos? Eu sei que ia ser difícil, por isso é que a gente vai devagarinho. Nesta mudança de mentalidade, nesta cultura do reino, há uma coisa que nós temos que perceber que é essencial na nossa vida. Ouvirmos Deus. E é sobre isso que eu gostava de falar nesta tarde. Gostava de falar, conversar consigo sobre a importância de ouvirmos Deus. Talvez uma das frases que nós mais ouvimos hoje é as pessoas dizerem: eu não ouço Deus. Eu não consigo ouvir Deus. Talvez tu que gastas algum do teu tempo a conversar com pessoas e a aconselhar pessoas, certamente já ouviste de pessoas: eu não consigo escutar Deus. Eu não consigo compreender Deus. Então, sobre esta dialética que nós vamos conversar aqui nesta tarde, eu vou buscar um exemplo na Bíblia de um rapaz, de alguém que eu ouvi muito na minha adolescência, no meu tempo de escola dominical, e é uma história muito interessante. Uma história que muitas vezes os pais contam aos filhos. Eu não sei quantos pais estão aqui que costumam contar histórias aos filhos. Já lá vai o velho tempo, não é? Em que os pais contavam histórias aos filhos. Hoje, os filhos, principalmente os rapazes, preferem o Fortnite, não é? Ou então o FIFA qualquer coisa. Aquilo não muda muito, é só o número, porque é FIFA sempre. Ou outra coisa qualquer. Pessoal hoje, ou Minecraft, ou outra coisa qualquer. Verdade ou não? É cena, não é? Ou então uma série qualquer daquela está na televisão. E os pais já perderam aquela cultura. E deixem-me dizer aquela cultura, porque era importante nós voltarmos a desenvolvermos a cultura também do culto familiar. Onde nós conseguimos estar juntos só para orar. Onde nós conseguimos estar juntos só para ler a Bíblia. Só para ler uma história, só para lermos uma passagem juntos. Provavelmente esta devia ser um desafio para 2019. Nesta cultura do reino e de mudança de mentalidade, nós devíamos voltar a ter um momento em casa em que nós pudéssemos estar 5 minutos. A vida, pastor, hoje é uma correria. Para 5 minutos, faz isso antes do almoço, em que todos estão obrigados a estar à mesa. Ou antes, do jantar, ou outra refeição qualquer. Num momento, escolhe um momento em que todos perante o tacho, perante a panela, perante a travessa com a comida e têm pressa em comer, tu dizes: agora vamos orar juntos. Agora vamos ler a palavra. Não leias o Salmo 119, porque naquele momento não é propício, é muito grande, tem muitos versículos.
Lê um salmo mais pequeno. Mas a importância de desenvolvermos esta cultura do culto familiar, de estarmos juntos, não só para contarmos problemas, não só para fugirmos, não só para comermos qualquer coisa juntos, mas para falarmos daquilo que é Deus, daquilo que Deus tem feito, a bênção de Deus na nossa vida. Alguém me escuta? Alguém pode dizer amém? Ok, já todos estão lá em 1 Samuel, capítulo 3, e vamos ler aqui a partir do versículo 1. O jovem Samuel continuava a servir o Senhor às ordens de Eli. Naqueles tempos, era raro alguém receber uma mensagem do Senhor, pois ele a poucos se revelava. Certa noite, Eli, que se encontrava quase cego, estava a dormir no seu quarto. A lâmpada de Deus ainda não se tinha apagado e Samuel dormia no interior do templo, onde se encontrava a Arca da Aliança. O Senhor chamou Samuel e ele respondeu: aqui estou. Samuel correu para o quarto de Eli, disse-lhe: tu me chamaste e eu aqui estou. Mas Eli respondeu-lhe: não te chamei, volta para a tua cama. E ele assim o fez. É interessante pensarmos sobre este texto, e não fechem a Bíblia que nós vamos ler daqui a bocadinho, mas mais daqui a bocado. Também se quiser fechar para não se cansar, depois volta a abrir. É interessante pensar que a voz de Deus, afinal, não é assim uma voz tão diferente. Porque Samuel até confundiu com a voz de quem? De Eli. Eu não sei, talvez haja aqui alguns que acham que a voz de Deus é uma voz como um som de trovão. Assim diz o Senhor. E todos tremem. E depois acham que nunca ouvem a voz de Deus porque nunca ouviram uma voz de trovão. Há outros que são mais melancólicos e mais tranquilos e dizem: não, a voz do Senhor é como uma voz de mel doce. Assim diz o Senhor. E para aqueles que têm um problema de surdez, deviam nem ter problemas de ouvir o Senhor, não é? O que é que esta história nos ensina? Afinal, a voz de Deus é uma voz apenas e só absolutamente normal. Tão normal até que Samuel a confundiu. Você já passou por aquela situação de alguém lhe ligar e de repente essa pessoa liga e pergunta: sabes quem é? E você fica bué atrapalhado porque não deu para reconhecer quem é. E o seu processador, este processador é absolutamente rápido, é muito rápido. Começa aqui na mente. Estão cá comigo ou não? Ainda estão vivos? Se eu tinha pensado fazer aqui uma brincadeira nesta tarde. Não sei se faço ou não faço? Faço? Então vou fazer. Vou ligar para alguém. Para ver se essa pessoa me conhece. Deixa eu ver se ela atende. Estão todos a pensar que eu estou a brincar. Mas não estou a fazer uma chamada. E isto agora vai ficar sem. Olha. Estou sim. Boa tarde. Estás bem? Paz, senhor pastor, como está? Sabes quem é que fala? Desconfio, sim. Quem é que é? Dizem que é o meu pai. Ah, ok. Mas tu sabias que ias entrar. Eu não combinei contigo, não foi? Não. Não. Mas se fosse normal, tu não me atendias assim. Não. Como é que tu me atendias? O que queres? Ou então seria... Diz, pai. Exatamente, são as duas respostas possíveis. Obrigado por entrares nesta. Não foi combinado, foi agora. Nós hoje guardamos, não é? Os nomes. Mas aquelas pessoas que às vezes nos ligam e nós não guardamos o nome, só aparece o número e pergunta: sabes quem fala? E a pessoa está tão feliz por nos ligar, naquela expectativa de que a gente recorde quem é. E às vezes a minha mente começa a dar voltas, e eu começo a correr anos atrás e a dizer: pá, eu conheço este timbre. E eu dizer: sabes, isto às vezes não é assim tão fácil. E estou ali a ganhar tempo a ver se a pessoa fala, a ver se chego lá. Não acontece só comigo, é que acontece isto. Porque vocês e eu estamos preocupados em não criar uma desilusão na pessoa, certo? O que significa que há vozes singulares, mas há vozes que não são assim tão singulares. Há vozes que passam despercebidas, há outras vozes que não passam despercebidas. É interessante também, penso que todos sabem, que uma das coisas que nós mais rapidamente esquecemos quando deixamos de estar com alguém é a voz. Sabia disso? Quando nós perdemos alguém, familiar, amigo, e quando
começa a desvanecer na nossa mente as memórias dele, dessa pessoa, aquilo que nós primeiro esquecemos é a voz. E aquilo que nós mais dificuldade temos em escutar, ou perceber, lembrar, é o tipo de voz. A imagem fica cá, a cara fica cá guardada na nossa mente, mas a voz é uma coisa que nós esquecemos. Bem, para dizer o quê? Afinal, a voz de Deus é uma coisa absolutamente simples e normal. A voz de Deus é apenas e só uma voz. Nós é que muitas vezes criamos uma expectativa à voz de Deus como se fosse uma voz muito bonita, muito diferente, muito anormal, fora do vulgar. E por isso tantas vezes nós procuramos escutar a voz de Deus e se calhar esperamos algo tão especial quando ela é tão normal. E você parece que está a ouvir-me e está a dizer: pastor, você está a tirar importância à voz de Deus. Não, eu não estou a tirar importância ao conteúdo daquilo que a voz de Deus diz. Eu só estou a dizer e a desmistificar que muitas vezes nós queremos ouvir a voz de Deus e esperamos alguma coisa tão especial e a voz de Deus é apenas uma voz absolutamente normal. Absolutamente normal. E talvez por isso, esperando de nós uma coisa muito especial, nos perdemos à procura de uma coisa muito especial e de uma voz tão especial, quando ela fala e continua a falar e sempre fala. Alguém ainda está vivo? Ok. Quem nunca ouviu a voz de Deus não tem a obrigação de a reconhecer. Certo? O mais interessante é que Samuel recebeu a voz de Deus e não a reconheceu. Ouviu a voz de Deus e não a reconheceu. Porque não era habitual Deus falar daquela maneira, mas Deus falou. E uma das coisas mais interessantes é que se você continuar a ler a história, Deus continuou a falar. E uma das coisas interessantes é que Deus não mudou de lugar. Deus continua a falar no mesmo lugar onde ele estava a falar. Entretanto, ele vai ter com Eli, tem aquele episódio, volta e Deus continua a falar com ele. Deus sempre continua a falar. Mesmo que tu ainda não reconheças a voz, porque ainda não estás habituado a ouvi-la, ou então tu, por alguma razão, e lá vamos chegar daqui a pouco, ouviste a voz, já percebeste a voz, já entendeste a voz, mas começaste a perder a sensibilidade para escutar esta voz. Eu quero te dizer que Deus nunca vai parar de falar. E eu sei que nesta tarde há aqui pessoas que verdadeiramente não reconhecem a voz de Deus porque nunca a ouviram. E nesta tarde Deus tem um desafio para ti, é que o ano 2019 seja um ano em que tu começas a conhecer a voz de Deus. Para aqueles que já estão habituados a lidar com a voz de Deus, mas por alguma razão. E eu falava com algumas pessoas nestes dias e falava com uma muito especial e ela dizia-me: Oscar, epá, eu já vivi tanto com Deus, será que alguma vez eu vou voltar a experimentar aquilo que eu vivi com Deus? E eu dizia-lhe aquilo que eu acredito. E eu disse-lhe: tu jamais vais voltar a viver aquilo que tu viveste com Deus. Porque Deus não te vai dar o mesmo do passado, Deus vai te dar coisa nova. Agora, o segredo está em perceber a voz de Deus para hoje. Porque muitas vezes nós ficamos parados lá no passado, a querer ouvir a mesma coisa que Deus diz no passado. É verdade que Deus continua a falar nos mesmos lugares, mas Deus traz coisa nova para tempos novos. Obrigado pelo teu amém, sinto-me encorajado a pregar nesta tarde. Aleluia. Deus não muda porque as pessoas não o entendem. É uma das coisas fantásticas. Você sabe, a palavra de Deus continua igual. Você conhece pessoas que no momento têm um discurso e no outro momento têm outro discurso? Olha, abandonaram-me todos, deixaram-me aqui sozinho. Os políticos disseram dali. Também, alguns. Mas você sabe, uma das coisas que eu gosto é que o meu Deus é um Deus constante. A sua palavra não muda. A sua forma de falar não muda. O seu jeito de nos abordar não muda. Uma das coisas incríveis é que Deus não muda. E uma das coisas que eu vejo aqui nesta história é que Deus, mesmo Samuel não reconhecendo a voz de Deus, ele continuou a falar com ele. Deus não se cansa de repetir, Deus não se cansa de voltar a dizer, Deus não se cansa de voltar a tentar entrar em contacto contigo, porque Deus deseja muito falar conosco. E para que 2019 seja um ano de mudança na nossa vida, nós precisamos de ouvir Deus para promover em nós as mudanças necessárias para experimentarmos o que Deus tem de novo para nós. Tu nunca vais experimentar algo novo de Deus na tua vida se tu não tiveres coragem de ouvir aquilo que Deus hoje te está a dizer. Porque se tu continuas naquilo que Deus te disse, nada vai acontecer e nada vai mudar. E 2019 vai ser exatamente a 2018 e talvez ainda pior, porque vai ser uma frustração. Encara esta realidade. É tempo de ouvires a voz de Deus. Alguém pode dizer um amém, como deve ser?
Daquele lado ninguém diz amém. Dizem amém? Amém, agora gostei. Ainda estão vivos. Qual a forma correta de agir quando nós ouvimos a voz de Deus? 1 Samuel, capítulo 3, versículo 6. O Senhor chamou outra vez Samuel. E ele foi novamente ter com Eli. E disse-lhe: Tu chamaste-me e eu aqui estou. Eli voltou a responder-lhe: Não te chamei, meu filho. Volta para a tua cama. Bem, este rapaz tinha dificuldade mesmo em reconhecer a voz de Deus. E eu estava a ler esta imagem e a pensar quantas vezes Deus fala. Você sabe, alguém sabe quantos, eu não contei, alguém sabe quantos domingos tem um ano? 52? Alguém disse 54, 52? Vamos ficar aí nos 53, pronto. Depois vejam isso lá em casa, façam contas. Você já reparou que você pode passar estes 52, 53, 54 domingos num ano, Deus continuar a repetir, e nada acontecer na sua vida e você voltar a enganar-se. Eu quero lhe dizer que em 2020 Deus vai voltar a repetir e repetir-se nos domingos e nas quartas e nos dias a dias, porque Deus vai sempre não mudar, nem de lugar, nem de forma de falar, nem de tom de voz, nem de forma como Ele comunica connosco. Deus vai continuar sempre igual. Significa que há um momento em que nós temos que parar e perceber, então, o que é que está a acontecer? Se Deus fala sempre da mesma maneira, no mesmo lugar, não muda, continua da mesma forma, faz da mesma maneira, está sempre interessado, não vai deixar de falar. E se eu não ouço a voz de Deus, e se eu estou sempre a correr para o lado errado, você já viu, este rapaz voltou a correr para a cama de Eli e disse: Estou aqui. E ele disse: Tu ainda não percebeste que não sou eu? É o que ele está a dizer. Como é que tu não entendes que não sou eu? E a pergunta que Deus põe quando estás aqui nesta tarde é: como é que tu não entendes que tantas vezes eu tenho procurado falar contigo? E 2019 não será um ano de sucesso na tua vida se tu não ouvires Deus. Versículo 7. Samuel não sabia que era o Senhor, porque o Senhor nunca lhe tinha falado antes. Você diz: então, mas o rapaz não tinha culpa, mas pelo menos o tom de Eli ele devia conhecer. Não é? 8. O Senhor chamou Samuel pela terceira vez. Samuel levantou-se, foi ter com Eli e disse-lhe: Tu chamaste e eu aqui estou. Eli compreendeu então que era o Senhor a chamar pelo jovem. E disse-lhe: Volta para a tua cama, e se alguém te chamar novamente, responde: Fala, Senhor, porque o teu servo está a ouvir. E Samuel voltou a deitar-se. Qual é a forma correta de reagir quando Deus fala? Fala, Deus, porque o teu servo está a ouvir. Nós temos que saber entender, compreender qual a nossa condição perante Deus. E a nossa condição perante Deus é de servos. Nós entregamos a nossa vida e dissemos: Deus, usa-te da nossa vida para aquilo que tu entendes que é útil para o teu reino, porque assim eu serei alguém bem-sucedido na minha vida, servindo-te, sendo o teu servo e experimentando em mim o sucesso que tu tens para a minha vida. Então, quando Deus fala, nós temos que nos colocar na posição certa. Não é de vítima. Você conhece crentes vítima? Os crentes que se queixam de tudo. Os crentes que estão sempre a chorar por tudo. Os sims estão-se a diminuir, alguns estão a ficar com medo. Não é? Os crentes que tudo lhe acontece. Os crentes que, porque é a mim? Os crentes que, oh meu Deus, não é? Esquecem, Senhor, eu não percebo nada disto, mas eu sou o teu servo. E tu vais-me usar para aquilo que te é útil. E no meio desta situação tão drástica e tão negra, tu vais abrir caminho onde eu não entendo que tu vais abrir caminho. Porque afinal tu és só o Deus que abriu o mar vermelho.
Tu és só o Deus que afogou, que destruiu os exércitos que perseguiam o povo hebreu. Tu és só o Deus que mandou maná do céu. Tu és só o Deus do impossível e que para ti não há impossíveis e que tu pegas no inverosímil, inacreditável para fazer a coisa mais normal e absolutamente normal para a nossa vida. E gente que tem esta mentalidade, eu sou servo, Deus é Deus, Deus sabe o que faz, eu não sei muitas vezes o que faço, mas Deus sabe sempre o que faz, sempre o que faz. Mesmo quando tu tomas opções e parecia a melhor opção e tu tomaste aquela opção e a opção foi deixar de ter, se calhar, dedicaste mais à família, deixar perder algum dinheiro, de optar por este caminho e tu chegas a uma altura e dizes, eu não sei porque é que isto me está a acontecer, parece que tudo afinal é ao contrário daquilo que era a minha expectativa. Ouve. Quem se move pela vontade de Deus e pela voz de Deus fará coisas que muitas vezes os outros não vão entender. Eu já vi gente deixar empregos na vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, e muitos disseram, tu és louco, tu vais perder uma fonte de rendimento, vais deixar isto. Não, mas eu tenho e percebo que neste momento é mais importante investir na minha família, estrategicamente para preparar a minha família para um futuro que Deus tem para nós. Eu quero te dizer que muitas vezes e quase sempre a vontade de Deus e a voz de Deus não é tão de acordo com aquilo que é a nossa forma de pensar. E é por isso que nós precisamos desta mudança de mentalidade, de cultura do reino para nós. Estão cá comigo? A coisa está a ir? Devagarinho? Ok. Diz comigo, Deus está no mesmo lugar. No quarto. A falar na mesma forma. Do mesmo jeito. Ainda estão cá? Ok. O que pode ser pior do que não reconhecer a voz de Deus? O pior é conhecer a voz e nós não a reconhecermos. O pior é conhecer a voz e nos esquecermos. Não há dúvida que Deus é fiel. O eu sou continua a ser o eu sou. O eu sou vai sempre ser o eu sou. Então, quando nós estamos perante isto, qual é o problema? O problema é que nós trocamos de idioma. Nunca aconteceu consigo, de repente, o seu telefone ter um outro idioma qualquer? Não sei, a mim acontece uma coisa que nunca ninguém me conseguiu explicar. Volta e meia, o meu Facebook está em inglês. Não sei porquê. Às vezes até o Instagram também está em inglês e eu não percebo porquê. Não sei se foi porque eu já usei aqui no meu telefone outras línguas. Houve uma altura que andava com o meu telefone em francês para me habituar um bocadinho mais. Outras vezes já o pus em inglês. E eu não sei se é por isso, se ele mudou menus, mudou coisas. A verdade é que há momentos em que muda. E lá tenho que ir escolher onde é que vou mudar idioma. Alguém entende o que eu estou a dizer? Eu acho que o grande problema que tem acontecido entre nós e Deus, entre Deus e nós, é que nós mudamos de idioma. Porque Deus continua igual. O mesmo Deus de Samuel continua a falar da mesma maneira. O mesmo Deus continua a falar neste lugar. O mesmo Deus continua a falar em casa quando tu lês a palavra, quando tu oras, quando tu o buscas. O tom de voz dele não mudou, continua da mesma forma. Absolutamente normal, absolutamente normal. Então o que é que aconteceu para que hoje nós ouçamos tantas pessoas dizer eu não percebo a voz de Deus, eu não entendo a voz de Deus? Mudou, nós trocamos o idioma. A razão pela qual nós não conseguimos comunicar com Deus e não entender Deus é porque o idioma de Deus é diferente do nosso. Há aí um problema qualquer? Não. É que eu vi uma movimentação, pensei que havia. Está tudo bem, tudo tranquilos. Vamos caminhar. Mudamos de idioma. E você sabe, há ali um rapaz jovem, bem disposto, ali em cima na Regi, que tem por nome chamado Filipe, que aqui há um tempo atrás resolveu mexer no computador e bem porque eu lhe pedi. E ele mexeu aquilo tudo, pôs aquilo tudo normal. E o que é que ele resolve fazer? Pôr o computador em alemão. E um dia destes eu vou lá e ligo aquilo, precisava de lá fazer umas coisas, ligo aquilo assim todo contente, vou trabalhar e aquilo está em alemão. E eu digo, Filipe, se tu estivesses aqui, eu falava-te alemão, falava-te. A sorte é que eu conheço o programa. E já nem preciso. Eu sei de cor menus e não sei o que mais. Então comecei a andar por lá. E quando estou ali sentado, digo, rapaziada, vocês vejam lá os progressos que eu já fiz. Agora já contei o meu segredo. Já percebo alemão. Olhem para isto. Alguns ficam a olhar para mim a pensar que aquilo é sério. Mas eu não sei patavina de alemão. É só porque eu conheço os menus.
Como você sabe, com Deus as coisas não funcionam assim. Não é conhecer os menus. Com Deus nós temos mesmo que o ouvir. E nós temos que acertar o nosso idioma com Ele. Nós temos que acertar. Você sabe, às vezes, isto acontece muito com os portugueses. Os portugueses, quando encaram alguém que fala uma língua diferente, há de reparar, é uma coisa quase genética em nós. A nossa reação é começar a falar mais alto. Não é? Parece alguém, diz bonjour, e o pessoal não sabe o que é que ele está a dizer, diz, diga! É uma reação que os portugueses quase todos têm quando lidam com uma... Porque mentalmente se acha que, aumentando o tom de voz, a pessoa vai entender. Isto não vai lá por causa de aumentar o tom de voz. Entretanto, há pessoas que no seu relacionamento com Deus tentaram arranjar uma forma de comunicar com Ele. Cantam coisas que não entendem o que cantam. Dizem orações que não entendem o que estão a dizer. Só porque soou bem e ouviram. Estão num idioma completamente diferente. Estão naquilo a que nós chamamos muitas vezes o cristianês. A nossa linguagem espiritual, mas eu vou dizer e lamentar nesta tarde, a nossa linguagem espiritual, muitas vezes, se não quase sempre, não é a linguagem de Deus. Bem, basta só ir por aqui. A forma que Deus nos ensina acerca do amor é completamente fora do vulgar em relação à nossa maneira de pensar sobre o amar. Então significa que Paulo, quando escreve e diz temos que ser transformados na nossa mentalidade, significa que Paulo está a dizer nós temos que acertar a nossa maneira de comunicar com a maneira como Deus comunica. Você já reparou que um dos graves problemas hoje entre relacionamentos é a falta de comunicação? Você já perdeu tempo com duas pessoas, com dois namorados, com um casal, com dois amigos, que têm um problema? 90% dos problemas é comunicação. E às vezes o mais estranho é que os dois estão a dizer a mesma coisa. Pior ainda, às vezes há problemas entre casais e que os dois estão a reclamar a mesma coisa. Só que de maneira diferente. Ela expressa-se de uma maneira e ele expressa-se de outra. Mas no fundo o problema é o mesmo. O assunto é o mesmo. E hoje nós temos um desafio. Entender que para 2019 vivermos aquilo que Deus tem para nós, nós temos que acertar o nosso idioma com o idioma de Deus. E não podemos viver nesta premissa que é só nossa e é religiosa. Andamos há anos a tentar que Deus acerte o seu idioma com o nosso. E este tem sido o problema pelo qual tu e eu, muitas vezes marcamos espaço na nossa caminhada com Deus. E as coisas não acontecem, as bênçãos não fluem, o céu não se manifesta sobre a nossa vida. E muitas vezes tempos como este em que nós procuramos estar na presença de Deus e atrair a sua presença, são tempos que nos atropelam, mas nós fomos só atropelados, nada aconteceu. E o louvor que é feito num culto não pode ser alguma coisa que aconteceu, tem que ser alguma coisa que acontece aqui. E sabem porque é que muitas vezes não acontece aqui? Porque estamos em idiomas diferentes. E Deus continua a falar. Porque Deus inspirou alguém para escrever temas como este do Hosana que nós cantamos. Uma letra fantástica e como outra que nós vamos cantar daqui a um bocadinho. Temas que nós quando lemos e pensamos temos que dizer uau. Alguns de nós até temos que parar e dizer assim, eu não sou capaz de dizer isto, que isto não é uma verdade em mim, Senhor, perdoa-me. Eu vou dizer isto profeticamente e pela fé. É tempo de acertarmos o nosso idioma com o idioma de Deus. E não exigir que Deus acerte o seu idioma com o nosso, porque afinal, Ele é que é Deus. Ele é que é o grande eu sou, não somos nós. Mas há gente que às vezes acha, porque anda há muitos anos nisto de ser igreja, que acha que eu é que sou. Oh pastor, nada acontece na minha vida, há muito tempo que não acontece isto, aquilo e aquilo outro, porque eu sou. Eu estou a dizer, e vou-te dizer nesta tarde, o eu sou é Ele. O que nós somos é apenas somos alguma coisa. Mas só temos valor quando somos o que somos nele. Amém. E por Ele e através dele. Alguém pode dizer amém? Amém. Alguém pode dizer comigo, é tempo de acertar o meu idioma com Deus. Mudar a intensidade para tentar comunicar é apenas mudar de ambiente. Estão cá ou não?
Quando alguém que não entende a outra pessoa a falar e fala mais alto, a única coisa que ela está a fazer, quando ela fala mais alto, é tentar mudar o ambiente. Porque o ambiente calmo é um ambiente estressante, porque ela não está a saber lidar com o problema. E essa é a razão pela qual a nós nos sabe muito bem que a nossa comunicação com Deus esteja muito dependente daquilo que nós cantamos. Porque é um ambiente. Muitas vezes nem pensamos bem naquilo que estamos a cantar. Mas é um ambiente que se cria. E eu quero te dizer que há gente que tenta comunicar com Deus através do ambiente. A coisa não vai funcionar. Não vai funcionar. A única forma de nós podermos entender e comunicar com Deus é única e exclusivamente através de uma coisa que é acertarmos o nosso idioma com o idioma dele. Ainda estão cá? Há pessoas que gritam com Deus, que tentam comunicar com Ele, mas que estão em ambientes completamente diferentes. Há pessoas que estão aqui nesta tarde, na presença de Deus, e estão em ambientes completamente diferentes. É por isso que de repente tu olhas para o teu lado e vês alguém num momento de louvor a chorar. Deus a tocar a sua vida. E outro lado, tipo, o que é que está aqui a acontecer que eu não estou a perceber nada? Ambientes completamente diferentes. Deus não mudou a sua natureza porque nós mudamos a nossa. Deus não muda a sua natureza porque nós mudamos a nossa. Termino dizendo isto. Deus não parou de falar, nós é que paramos de o ouvir. Há pessoas que querem respostas de Deus, mas não querem a opinião de Deus na resposta. Esta você tem que guardar nesta tarde. Esta até é digna de ir para o Facebook. Há pessoas que querem respostas de Deus, mas não querem a opinião de Deus na resposta que Ele dá. Mas querem ouvir Deus. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Quando tu dizes, fala, Senhor, que o teu servo ouve, estás mesmo disposto a ouvir tudo aquilo que Ele tem para dizer? É que nesta tarde nós vamos mesmo dar oportunidade para que Deus faça isso. Deus quer fazer-se ouvir, mas muitos mudaram o seu coração. De ingenuidade, encheram o seu coração de impureza. De santidade, encheram o seu coração de promiscuidade. De amor, encheram o seu coração de amargura. E ainda dizem, fala, Senhor, que o teu servo ouve. Se tu queres, tu tens que começar a corrigir aquilo que há dentro de ti. Retira de ti a impureza, a promiscuidade e retira de ti a amargura. O nosso pecado cria uma barreira entre nós e Deus. E se fomos nós que fizemos a barreira, uma coisa que nós temos que entender, somos nós que a temos que desfazer. Mas alegrem-se porque Jesus conquistou para nós uma vitória na cruz. Mais do que meio caminho está feito. Só temos que receber aquilo que Deus tem para nós. Deus está com saudades que nós o ouçamos falar. E quando nós o ouvirmos, nós vamos perceber que também estávamos com saudades dele. Ainda estão cá? Então para 2019, enquanto a equipa do louvor vai subir, para 2019 experimentarmos aquilo que Deus tem para nós, nós precisamos ter coragem. Coragem para ouvir Deus. E para Deus mexer nas nossas estruturas. Deus vai desarrumar as nossas casas. Rapaziada mais nova, é tempo de perceberem que Deus tem provavelmente outros objetivos para a tua vida. Gente sénior, Deus tem outros sonhos para a tua vida, porque Deus não parou de sonhar para a tua vida. Igreja, Deus tem coisas grandes para nós. Não sou muito de citar poetas, mas o mesmo poeta que eu citei aqui na quarta-feira quando fiz uma entrevista à Marta, uma excelente entrevista que ela, há um tempo, a conversa que ela nos concedeu, eu fiz no fim uma pergunta: o que é que tens para fazer que ainda não foi feito? Parafraseando um autor atual e poeta português. E eu quero te dizer que em 2019 é um ano
em que nós temos que determinar que vamos fazer aquilo que ainda não foi feito. Quantos estão aqui que já alguma vez na vida oraram por alguém e essa pessoa foi curada? Podem levantar a sua mão e permaneçam com ela levantada. Quantos estão aqui, agora podem baixar, quantos estão aqui que já oraram por alguém e essa pessoa foi liberta de possessão ou de opressão satânica? Pode levantar a sua mão. Eu vou fazer uma outra pergunta. Quantos que estão aqui que já oraram por alguém e de uma forma sobrenatural Deus abriu caminho no meio do deserto na vida dessa pessoa? Levanta a sua mão. Boa. Quem nunca esteve envolvido em nenhum destes 3 episódios pode levantar a sua mão. Sem medo, não tenha vergonha, não tenha vergonha. Boa. Eu quero te dizer que em 2019 Deus quer te usar para fazeres aquilo que tu ainda não fizeste. Começa a ouvir a voz de Deus sobre a tua vida. E a voz de Deus diz através da sua palavra: porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Expulsarão demónios. Coisas sobrenaturais vão começar a acontecer. O teu marido vai mudar o seu coração através do poder da tua oração. A tua esposa vai mudar o seu comportamento através do poder da tua oração. O teu casamento será um casamento fantástico através do poder da oração. O teu relacionamento com os filhos será um relacionamento completamente mudado através do poder da oração. Os dons vão começar a fluir na tua vida porque Deus não parou de falar sobre ti e sobre a tua vida. 2019 será um ano absolutamente diferente da nossa vida se nós apenas e só ouvirmos a voz de Deus sobre nós. Ouvirmos a voz de Deus sobre nós. E acertando o nosso idioma com o dele, nós vamos conseguir compreender. Dá para ficarmos de pé? Vamos receber esta letra deste cântico de uma forma profética sobre a nossa vida. É um cântico novo que ontem trouxemos.